Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Geraldo e eu estou aqui nesse vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, no bairro de Santa Amaro, na rua Arnaldo Magnicara, número 1370. Vamos trazer aqui hoje uma abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, onde trata da estranha moral. Mas antes de nós começarmos, vamos sempre pedir a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso querido irmão e mestre, e aos nossos anjos da guarda e a todos os nossos amigos do plano espiritual que nos envolvem muita paz e muita luz, para que nós tenhamos a serenidade para poder compreender esses ensinamentos que se achegarão até nós na noite de hoje. Que possamos ser envolvidos então em muita paz, em muita harmonia. O item que será tratado aqui nesse evangelho de hoje é abandonar pai, mãe e filhos, que é o item 4, 5 e 6 deste capítulo do evangelho. Moral estranha. Por que moral estranha traz aqui? O Kardec trouxe no evangelho esse tema, e compilou aqui neste capítulo, porque tem algumas palavras, que parecem ser muito estranhas, da maneira em que são colocadas e atribuídas a Jesus. Mas nós precisamos entender qual era a intenção de Jesus ao colocar essas palavras. Então nós vamos ler aqui os itens e depois faremos alguns comentários para que nós possamos juntos entender um pouquinho mais dessas palavras. Então aqui no item 4 diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. O item 5. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. O item 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 61, 62. Aí Kardec, na sequência desses evangelhos, Kardec nos elucida da seguinte maneira: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses de todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina.
temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames das amizades, para cumprir um dever? E que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os seus pais para poder acompanhar o seu esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessários as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Os afastamentos não diminuem o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento, que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de se ocupar com a vida futura. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então, o que nós podemos entender aqui, né, dessas palavras de Jesus e com essa colocação muito bem feita de Kardec sobre este ponto de vista, né, que é o ponto de vista espiritual, e claro que era o interesse de Jesus em que as pessoas compreendessem, né, os seus ensinamentos. Então, como foi dito, né, no texto, aí nós não devemos, né, e não podemos levar ao pé da letra, né, como nós entendemos hoje na nossa cultura, nos nossos costumes, né, essas palavras atribuídas a Jesus. Na época que Jesus estava pregando o teu evangelho lá junto com o povo hebraico, né, a linguagem hebraica era uma linguagem muito pobre, né, pobre de palavras, né, então tinha muitas palavras que tinham muitos significados dependendo do contexto no qual ela fosse empregada. Então, como por exemplo, nós podemos ver aí, nós já vimos dentro deste capítulo, a palavra odiar, né, que naquela época ela não tinha o entendimento como nós temos hoje dessa palavra, a aplicação dessa palavra dentro da nossa cultura e da nossa linguagem. Lá à época, essa palavra odiar significava simplesmente gostar menos ou dar menos valor, né? Então nós podemos começar por aí a entender, né, os significados dessas mensagens de Jesus, né? E nós, como cristãos, seguidores da doutrina dos Espíritos, né, uma doutrina que veio exatamente para tirar esse véu, né, desses ensinamentos do Cristo, para não deixar dúvida de que ele sempre foi, né, o caminho, a verdade, a vida,
que o teu evangelho é para nos guiar numa vida promissora, numa vida de evolução espiritual, né, para que nós compreendêssemos, né, ou para que possamos compreender que o nosso apego à matéria, aos costumes materiais, não nos costumam levar a grandes conquistas, né? E sim as nossas considerações, a nossa preocupação com a nossa vida espiritual, né? E não podemos jamais entender, né, que essas palavras de Jesus, elas de separação fossem, né, empregadas desta maneira a ponto de negar o seu evangelho, a sua doutrina de amor. Então, nesse entendimento aqui, ainda que nós queiramos ter um entendimento do ponto de vista mais material, o que nós podemos entender aqui que abandonar as nossas famílias para obter a vida eterna não pode ser no sentido que nós compreendemos hoje, né, na nossa linguagem, de abandonar, deixar e não mais se preocupar, não mais cuidar, né? Porque exatamente os ensinamentos que o Cristo veio trazer para nós que a vida eterna, né, a imortalidade, é um conhecimento, a imortalidade do Espírito, né? É um conhecimento que nós precisávamos obter, né? Nós precisávamos entender que nós somos imortais, que a partir do momento que Deus nos criou simples e ignorantes, nós não mais perdemos a nossa individualidade, muito menos a nossa vida. Então, obter, né, essa vida eterna é obter esse conhecimento, é compreender que nós somos seres imortais. E devemos entender também, né, que a época, né, Jesus, que ele esteve aqui na Terra, Jesus ele se tornou, como é até hoje, extremamente popular, né, com seus ensinamentos, mas nós temos o conhecimento também que não eram todos lá na época que o seguiam e que acreditavam que ele era o Messias e que ele era o enviado de Deus. Então podemos entender que o abandonar pai, mãe, irmãos, filhos, né, podemos entender aqui no sentido de não aceitar, né, as ideias de negação da família aos seus ensinamentos, e sim aceitar e segui-lo, porque os seus ensinamentos eram o caminho, e é o caminho até hoje, como nós sabemos, né? É o caminho, é a verdade, é a vida. Então, quando ele disse lá que já nesta vida obteria muito mais, ele queria dizer que aqueles que o seguissem, que entendessem a sua doutrina, que não negassem, como muitas famílias ainda o negavam, né? Não acreditavam nele, mas para aqueles que já acreditassem, já teria uma condição de vida melhor, exatamente pelo entendimento da verdadeira vida, da imortalidade do Espírito, de que as coisas principais, né, para nós, né, o que mais vale para nós é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Então, esses que o seguissem já nessa vida já iriam ter essa compreensão e teriam uma vida muito melhor. Então, abandonar seria nesse sentido, se queremos entender aqui ainda materialmente, pensar diferente, né? Não seguir os costumes e a crença das famílias, né? Daquelas famílias que não acreditavam nele, que achavam até que ele era uma farsa. Mas nunca no sentido, né, de deixar de amar, de deixar de ter afeição, de deixar de conviver com seus familiares, né? Porque nós sabemos que até dentro da própria família de Jesus, ele tinha irmãos que não acreditavam e não seguiam os seus ensinamentos.
Bom, mas também como Kardec trouxe aqui, nós precisamos ver de um outro ponto de vista. O ponto de vista espiritual, que é no sentido de que nós vamos ter que nos desencarnarmos, ou seja, no nosso desencarne nós nos separamos dos nossos pais, filhos ou irmãos, né, dos amigos e tudo mais. Então, abandonar nesse sentido de nos desencarnarmos, né, para nós entrarmos na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então, o entendimento maior que nós temos que ter aqui desse evangelho é do ponto de vista material e não espiritual, porque nós sabemos que mesmo que haja uma ruptura entre os familiares, né, seja pelo desencarne e até mesmo por algum outro motivo aqui no plano terreno, essa ruptura ela não se estende ao plano espiritual. Uma vez que nós constituímos e fizemos parte de uma família, eternamente essa família vai ser nossa, né, espiritualmente falando. Nós jamais deixaremos de termos esses laços familiares, né, da família espiritual. Então, esses verdadeiros laços de afeição são os laços espirituais, e são com esses que nós devemos nos preocupar, ao invés de ficarmos dando mais importância às nossas vidas, à nossa vida material, ao que nós temos, aos títulos que ostentamos, né? As posições na sociedade que alcançamos, né? Então, a vida material, ela é uma vida temporária, é passageira, a gente está aqui por um tempo, mas em breve retornaremos à nossa verdadeira vida, que é espiritual, e lá nos uniremos, né, novamente aos nossos laços de afeições. Um outro evangelho de Jesus trazido aqui foi a do rapaz, né, que ele convidou para segui-lo e que ele falou: olha, Senhor, deixa eu ir desfazer dos meus bens materiais, né, para poder te seguir. Então Jesus disse, porque ele certamente estava muito mais apegado aos bens materiais dele, ele queria dispor dos bens para levar, né, em contrapartida, o rendimento desses bens com ele. E Jesus, né, foi muito claro em dizer: olha, aquele que está disposto a me seguir, a compreender os meus ensinamentos e fica valorizando mais a posse da matéria, não está apto a entrar no reino dos céus. Por quê? Porque daqui desse mundo material, o que nós vamos levar, se nós somos detentores de alguns bens, é o que nós fazemos com esses bens e não efetivamente os bens. Esses vão ficar aqui porque eles são terrenos. O que nós vamos levar é o que nós fizermos com eles, com a nossa posse, com o nosso poder, né? com o nosso conhecimento, né? Se nós estamos ficando com o nosso conhecimento só para nós ou se nós estamos passando para frente. Então foi isso que Jesus também quis demonstrar nesse seu evangelho. Olha, não valorize mais os bens materiais, porque na vida espiritual não se tem e não há necessidade desses bens. E sim, o que vamos fazer com esses bens enquanto estamos aqui na Terra e os temos por empréstimo, né? Porque nada é nosso, tudo é um empréstimo divino. Enfim, para concluirmos, os nossos interesses têm que estar na nossa vida futura, né? Que é a nossa vida espiritual, que esses interesses têm que prevalecer sobre todos os interesses, né? E todos os apegos humanos, os apegos materiais que nós temos. E que nós, que somos espíritas, que somos cristãos, jamais devemos entender que qualquer palavra atribuída a Jesus seja contrária à lei da caridade, né, à lei do amor. Os entendimentos são falhos, os entendimentos são distorcidos muitas vezes, mas as suas palavras, os seus ensinamentos, eles nunca serão
falhos ou contrários à lei do amor. É isso que nós precisamos ter em nossas mentes. Então, por hoje é só, foi um prazer, né, mais uma vez estar aqui gravando esse vídeo. Espero que possamos ter tido uma compreensão melhor, né, desse tema aí, abandonar pais, mães, irmãos, filhos e tudo mais, né, nesses ensinamentos do Cristo, e que Jesus possa abençoar a todos que estiverem ouvindo esse vídeo, abençoar os seus lares e que possam ser todos envolvidos em muita paz, em muita luz. E até o nosso próximo encontro.